Você já pensou em trocar o calor do litoral pelo frio intenso da neve? Nós trocamos e vamos te contar o que aconteceu nessa aventura incrível. Desde fazer anjinhos na neve, até ficar preso numa nevasca, e até ter que ferver a água para colocar em garrafas PET para sobreviver, a gente vai te mostrar. Esse vídeo é um vídeo que a Kerstin quer se expressar, quer falar um pouco das emoções, das aventuras, da virada de chave da cabeça dela, porque ela era uma admiradora do frio, então eu vou deixar ela à vontade para ela falar, se expressar, se abrir. Porque ela já tá até emotiva e esse é um vídeo de extravasar. Ai, já tô chorando. Bom, e aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um daqueles vídeos bem difíceis de falar. Eu pensei que depois de algum tempo eu estivesse um pouco melhor, mas já tô aqui emotiva. Então é pra vocês verem que a coisa realmente não foi fácil. E eu tinha dito que eu queria dividir isso com vocês, aí tá difícil. Bom, vai assim mesmo. Por onde eu tava mesmo? Pelo visto, não superei coisa nenhuma ainda. A gente acha que tá tão forte, às vezes não tá tanto assim, né? Os traumas, eles levam um tempo, eles têm um ciclo pra poder iniciar e finalizar. E eu acho que ele ainda não finalizou. Mas tudo bem, agora eu tô no quentinho aqui e a vida tá muito melhor. Pois é, né? Quem nunca sonhou em ver a neve? Quem nunca sonhou em fazer anjinho? Quem nunca sonhou em fazer um boneco? Aquela cena de filme, a neve caindo pela janela, a gente tomando chocolate quente, uma sensação maravilhosa. Só que o frio, ele tem as suas armadilhas e não é tão incrível assim estar nesse momento, ainda mais dentro de uma Kombi. Você concorda? Não só a Kombi, né? A gente passou noites em pousadas e não mudou tanta coisa. A gente já quer começar a falar sobre um comparativo, né? De quando você tá no frio do litoral e quando você tá no frio da neve. É muito diferente. É absurdamente distinta a sensação de um pro outro. Pode estar a mesma temperatura na neve, vamos supor, esteja 2 graus na neve e 2 graus lá no litoral. A neve com certeza vai estar muito melhor do que se você estiver no litoral. O vento frio, ele entra, penetra nos ossos, parece que você não consegue se mexer por nada. É uma sensação dolorosa, é como se você realmente tivesse sido enfiado dentro de um freezer e aquele ventinho estivesse sendo jogado dentro de você, não é nem por fora. Já na neve, não. Quando você tá na neve, tu sente muito frio, mas você coloca a roupa e ela segura muito mais. E o vento, aliás, não tem tanto vento, então você não se sente com essa sensação de morte súbita que tu tem no litoral. É estranho explicar e acreditar nisso, mas aquelas imagens onde tá tudo branco, tá tudo cheio de neve, não é tão frio quanto você tá com sol, porém pegando um vento gelado na beira do litoral. Esse vento que vem, principalmente o vento que vem ao contrário, vem das cordilheiras para o mar. Esse vento é inacreditável. É doído. Eu vou até colocar aqui porque não é mentira. Tem um vídeo que a gente tá em YouTube e eu falei que não tava tão ruim, que eu tava curtindo. O Anderson não tá curtindo muito frio, não. Ele tá achando estranho, mas eu tô apaixonada, não vou mentir, não. Eu tô achando lindo demais isso aqui, tô curtindo cada minuto. E mais uma vez eu vou constatar, na neve faz menos frio do que fora da neve. Parecia Sibéria e, gente, não tava tão ruim quanto a gente tava lá em Puerto San Julián algumas vezes. E tava muito mais frio em Rio Túrbio do que em Puerto San Julián em questão de temperatura, de graus. Perto de Rio Túrbio a gente pegou menos 18, porque na estrada que a gente tava indo em direção a Calafate foram menos 20. E a gente em Puerto San Julián pegou menos 5. E tava muito pior em Puerto San Julián do que em Rio Túrbio. Muito pior. Já começa por aí. Se você vai pra um lugar onde tem neve, pode ter certeza que ele tá muito melhor do que um lugar onde você tá na praia. A primeira vez na neve, vamos lá. A gente tava bem pleno, de combinha, feliz da vida, tarará, tarará, tarará. E aí a gente começou a ver neve. Daí a gente parou no posto de gasolina e foi aquela sensação incrivelmente maravilhosa. Ele jogou no chão, ele fez anjinho, a gente brincou ali e tava muito legal. Sim. Muito gostoso. Teve até um gatinho que foi comer nossa comida. Foi muito legal. Eu posso dizer que dali pra frente só mais uns 400 quilômetros ficaram bons. Na verdade, a gente pegou um trecho só de neve, né? Que é o trecho que realmente já estava fechado na volta, que é o trecho mais alto e geralmente tem neve, nessa época do ano, obviamente. E foi muito divertido a primeira vez. Daí a gente ficou
até Ushuaia depois, sem ver a neve, mas o frio tava insuportável. Mas esse primeiro momento, essa primeira sensação foi realmente linda e maravilhosa, eu não vou negar. Daí a gente foi, como eu disse, o próximo trajeto que a gente viu neve e viu neve caindo de verdade, que não foi em Comandante Pedra Buena. Em Comandante Pedra Buena a gente viu uns 5 floquinhos caindo. Bastante neve. Não tinha bastante neve, gente. Não tinha. Tem vídeo aí, a gente vai mostrar. Nem dá pra ver direito. Aí foi quando a gente tava de vanzinha indo lá pro Ushuaia, que, gente, tinha muita neve caindo, muita neve. Tava tudo branquinho, tava uma coisa linda e eu tava encantada e eu tava feliz. E era lindo demais, a gente dentro da vanzinha quentinha e tava uma sensação muito boa. Aliás, tava meio abafado lá dentro, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar, inclusive, um pouquinho ali mais pra frente. Tava lindo, a gente tirando foto, fazendo vídeo, empolgado, tamo indo pro Ushuaia, e foi maravilhoso. Esse foi um trajeto lindo demais, um dos mais bonitos que eu posso ter feito, e eu não vou negar que eu tava muito feliz. O Ushuaia, pra mim, inclusive, foi realmente surpreendente. Daí a gente chegou lá no Ushuaia e a gente foi subir o Cerro Martial. Neve, 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 neve. E tava calor pra gente. A gente já tava tirando a roupa, tirando o casaco. E eu falei isso no vídeo também, não é mentira. Uma curiosidade é que com o frio aqui do gelo, a gente não sente tanto frio embaixo da roupa. Só as partes expostas, como o rosto e às vezes a mão, que ficam bem geladinhos. Mas a gente tá aqui subindo a trilha e tá calor na roupa, a gente tá suando. A gente tava suando dentro da roupa, não tava com frio. Não tinha vento, a gente tava caminhando, tava subindo, sei lá, não lembro mais, acho que 10 quilômetros. E tava muito legal. Apesar de estar abafado e a gente tá suando. Foi muito legal. A gente caiu no gelo, a gente fez esquibunda, a gente riu, curtiu, gravou. Foi bom demais, não foi? Foi muito bom, gente. Tava curtindo muito. Coisa que lá atrás, em Puerto San Julián, há alguns dias, a gente não tava conseguindo curtir e tava mais quentinho do que tava no Ushuaia. Sim. Daí a coisa começa a ficar estreita. A gente voltou do Ushuaia. Em direção ao Chile já. E quando a gente pegou a esquerda pra Aí virar era pra litoral Punta de Arenas. novo. Gente, vocês não têm noção. Teve um trecho ali, que é o trecho pra mim mais sensível. Aonde a gente tava indo, era de noite, a gente não conseguia um lugar pra dormir, pra parar a Kombi. A gente tinha que chegar a Punta Arenas e era longe para raios. Tava muito frio no litoral, muito frio. Eu olhei pro Anderson e falei, mozinho, eu não tô mais sentindo minhas pernas. E eu já tinha dito a ela que o perigo do frio é quando você para de sentir frio, porque esse é um dos... Não sou médico, né? Não, mas a informação que eu tinha é que a hipotermia, o principal sintoma dela é quando você para de sentir frio. Você tá tremendo, tremendo, tremendo. Na hora que você para e diz, tô me sentindo bem, corre que você vai morrer. Porque isso é hipotermia, é o princípio da hipotermia. Pois é, e eu falei pra ele, esse momento chegou. Gente, ele encontrou um estacionamento desse de beira de pista, estacionou o carro correndo, ele pegou um cooler que a gente tinha, colocou na frente, né, no banco da frente, porque eu não conseguia me mexer. Ele encheu todas as nossas garrafas Com água quente. com água fervendo, colocou ali dentro e eu não sentia o raio da água bater em mim. A água não, né? A garrafa. Eu não sentia o calor. E naquele momento eu fiquei desesperada. Tentando manter a calma, né? Porque ele já não tava nos seus melhores momentos. A gente já não tava tão tranquilo assim com frio. E aí a coisa ficou realmente esquisita. A coisa ficou ruim. Mas a gente chegou em Punta Arenas e deu tudo certo. Mas aí a coisa vai piorando, né? Porque a gente tava na volta, lindas cordilheiras dos Andes, maravilhosa. A gente estava com a câmera que a gente tinha acabado de gravar e um frio miserento. Só que no caminho a gente precisava entrar por uma passagem pra Argentina e essa passagem já estava fechada. Era neve de quase 1,5 metro, não tinha como passar, inclusive não tinha ninguém lá, pra vocês terem ideia. A gente teve que seguir um pouco mais à frente pra entrar por Rio Turbio. Esse trecho já é pelo Oceano Pacífico. Esse trecho já é pelo outro lado. Quando a gente entrou em Rio Turbio, a gente teve que descer do carro pra fazer todos os trâmites e tudo mais. Frio, gente, vocês não têm ideia ali. Naquele ponto, a coisa já tava muito esquisita. Mas tá, né? Frio por frio já tava em todos os lugares.
Só que quando a gente chegou em Rio Túrbio, o problema não era mais o frio, né? Porque a gente já tava se acostumando com o frio da neve. Mas era muita neve, era muita neve. Não dava pra enxergar quase nada na frente. Não parava de nevar. A câmera ela não mostra a realidade da coisa, mas não dava pra enxergar direito. E a gente tava falando, né? Parecia a Sibéria, um negócio muito louco, mas não tava tão ruim o frio, né? O pessoal dos games, eu disse que era a fase do 007 do 64, do Nintendo 64, que era isso, era puro gelo. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma imagem assim foi nesse jogo, e lá a gente tava vivendo isso ao vivo. Mas é como a gente disse, não tava tanto frio assim na neve, mas era assustadora a quantidade de neve. E aí a coisa piorou muito, que foi o trajeto que a gente saiu de Rio Túrbio até a entrada de Calafate. A gente teria que pegar a esquerda para Calafate e a gente teve que parar numa encruzilhada aqui, onde daqui a direita voltava para a Ruta 3 e a esquerda entrava em Calafate e em frente a gente seguiria 40 e ir para Bariloche. Gente, essa estrada, vocês não têm ideia, não passava uma alma lá, não passava um carro, não passava nada, não dava para ver a estrada, tava tudo branco, a gente não sabia onde estava andando. Estava tendo a sensação da cabeça estar congelando e começamos a ficar bem assustados com esse frio. E perceba que não passava ninguém ao nosso redor. A sensação era a mente de estarmos isolados no meio de um deserto de gelo, seguir em frente até onde fosse possível. E as cenas eram realmente assustadoras. E ali tava muito frio. Era menos 20 graus que tava batendo, que dizia, mas depois a gente viu que provavelmente a sensação térmica fosse de menos, então não dava pra ver. O vidro da Kombi tava congelando. Ali foi onde literalmente o motor estragou. Foi. Porque o óleo congelou, não tinha óleo no motor mais. O motor congelou. Não foi legal, gente. Não foi legal, é sério. Não recomendo isso pra ninguém. A sensação de você não saber aonde você tá, porque tava tudo branco. Uma coisa é você tá no tudo branco e saber onde é que você tá, poder voltar pro seu cantinho. Outra coisa é você tá no meio de uma estrada que você nunca passou, com uma Kombi que todo mundo sabe que é difícil dela pegar no frio, então a gente nem podia parar, porque ela poderia não ligar e não enxergar, porque o vidro tava congelado. O Anderson teve que botar a cara pro lado de fora, a orelha dele congelou. Eu senti a orelha congelar na hora, assim, fazer o barulho. Eu preciso fazer 3 comentários sobre esse pedaço. Primeiro, os 2 primeiros comentários estão em cima de 2 comentários. Tem um pessoal que comenta assim, poxa, mas vocês pelo menos têm histórias pra contar, vocês viveram uma experiência legal. Olha, sim, tem história. Hoje, contando isso, a gente fica um pouco mais relaxado, mas se eu pudesse não contar essas histórias, eu preferia não contar esse pedaço. Aí o último comentário vai explicar o porquê. Então, sim, eu diria que se puder evitar, evite, porque a gente realmente correu risco de vida, sério ali, durante vários pedaços. A gente não tava preparado pra isso e a gente não imaginava que ia pegar isso. Não, e mesmo eu tinha ônibus de viagem que tava com escolta, com tudo e não tava conseguindo sair. Então, o primeiro comentário é sim, é uma experiência legal, mas eu passaria de boa sem essa experiência. Temos experiências mais aproveitáveis para contar. O segundo comentário é um comentário que ela viu da pessoa falando assim, vocês estão fazendo o que vocês gostam. Queria o quê? Tem que se adaptar. Bom, fazer o que a gente gosta não tem nada a ver com o que a gente passou. Até porque mesmo fazendo aquilo que a gente não gosta, tem gente lá que estava trabalhando, tem caminhoneiro, tem pessoas que estavam fazendo a vida cotidiana e passando pela mesma situação. Pessoas faleceram naquela situação. Não foram uma nem duas, foram diversos casos. Então foi uma situação bem traumática, uma situação assim realmente assustadora e que muita gente não saiu de lá. E o terceiro comentário vem cobrindo esses dois, que é dizendo o seguinte, mesmo preparado ou não, mesmo planejado ou não, essa situação não acontecia lá na Argentina há séculos. Então foi uma situação extremamente atípica. Tanto que as pessoas, quando a gente parou em Comodoro Rivadavia, disseram não vai nevar. E a gente falou, olha, mas tem um alerta aqui laranja de muita nevada. E a coisa tá se predizendo muito perigosa. E eles disseram assim, não vai nevar. A gente tá acostumado, tá ouvindo esse alerta há muito tempo e nada acontece. E a gente tava prevendo, acompanhando, né, essas nuvens. Inclusive, esse é um ponto legal da tecnologia hoje, que você pode avaliar por diversos sites, por diversas plataformas, e a gente vinha acompanhando aquilo, imaginando que a Kombi não poderia dar problema, justamente porque a gente ia ficar preso. E o pessoal da cidade dizendo, não, aqui não neva nesse nível.
Faz muito tempo que a neve é muito baixinha. Então as pessoas da cidade não estavam levando fé do que ia acontecer. Inclusive, a gente veio conversando sobre os bichos e tudo, porque tem muito bicho ali naquela região. E muitos dos bichos ficaram congelados ali, morreram na neve. Então foi uma situação extremamente atípica. Não tem a ver com fazer o que gosta ou não, planejar ou não. Foi uma situação que realmente, além de toda essa estrutura do frio que a gente passou pelo litoral, toda essa questão de pegar o vento ali, de ter que se adaptar a essa estrutura, num lugar que é muito hostil, já para uma região que é dos Andes, pegando o vento descendo, foi um período que não acontecia há muito tempo. Então as pessoas dali mesmo não estavam preparadas. A gente parou, não foi só com moradores, a gente parou dentro da gendarmeria, que são os profissionais que trabalham ali tratando desses assuntos. Eles não tinham equipamentos, não estavam preparados para isso, as máquinas não estavam funcionando. Foi preciso chamar o exército com blindados, com aqueles tanques de guerra com esteira para poder resgatar o pessoal. Então não foi uma situação de falta de planejamento ou muito planejamento. Muitos carreteiros ficaram presos com a gente durante mais de uma semana, ficaram presos ali no gelo. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha planejamento ou não planejamento. Muitas das cargas ficaram abandonadas, não tinha o que fazer lá. A gente não está falando só do frio. Essa situação específica de muito frio, as pessoas não estão adaptadas. E lá ainda atrás, onde eu estava falando, lá nesse pedaço da Ruta 40, que estava indo para Calafate, meu sonho era ver os glaciares, a gente precisou tomar a decisão bem difícil, que foi de não ir a Calafate. A previsão era só de piora, não valeria a pena, não era intenção correr risco de vida, então a gente decidiu voltar e a gente fez esse trajeto à direita que eu disse. Voltamos para a Ruta 3 e foi sorte, talvez. Acho que a gente se preparou, né, para isso. A gente não decidiu ir além daquilo que a gente conseguia e voltou. E daí, quando a gente chegou lá de volta em Rio Gachegos, a Kombi simplesmente parou e a gente teve que ficar lá uma semana para poder resolver, porque como ele disse, foi ali naquele ponto em que o motor e tudo decidiram que congelar. O rolamento estourou de novo, os pneus estouraram, estouraram 3 pneus. E aí a gente passou, depois de resolver, que a gente estava voltando, né, pela Ruta 3 subindo, por mais uma nova sensação, que é de patinar no gelo com a Kombi. Não é aquilo que você pensa, tipo, gelo, tá, eu vou botar as cadenas e vai estar tudo certo. Primeiro que as cadenas você só coloca se tiver neve ou gelo, e aí você tem toda aquela história, né? Só pode ser na neve ou no gelo. Inclusive, vai aqui a dica pros combeiros. Não tem um momento específico de você colocar a cadena. E se você colocar a cadena onde não tem gelo, a sua cadena vai arrebentar. Isso que eu ia falar. Então, não tem como você prever que tu vai ver o gelo. Essa é a parada. A neve tu vê, você sabe, tem neve, vou botar as cadenas. O gelo tu não vê. E ele não é, tipo, extenso por muito tempo. Não. A gente saiu com a Kombi, tudo certinho. Pai, do nada, parecia que você tava voando. Esse gelo do qual ela tá falando é um gelo que é completamente diferente de toda a neve. O dia tá lindo, o sol tá bonito, só que em algum momento deu uma chuvinha e aquela chuva ela fica transparente, você não vê. Você não vê o gelo. Simplesmente o carro começa a rodar e você não tá preparado, você tá sem as cadenas. E foi um trecho de, sei lá, 200 metros. Era só aquele trecho que era numa curva que tava com sombra. Então, você não tem como adivinhar que vai estar com gelo. E no volante não tem o que fazer. Você simplesmente perde o controle do carro e ele... Pra nossa sorte, não tava vindo carro de um lado, não tinha carro atrás, deu tudo certo, mas é estranho e é bom vocês saberem que tu não vai enxergar o gelo. Não tem como enxergar o gelo. Não tem como te preparar. Não tem como. É muito esquisito. Você só sente quando você tá lá. E teve um casal que falou que achou que tivesse rebentado a suspensão. E aí quando eles foram ver, ele botou o pé no chão e escorregou e ele descobriu que era gelo. Então é assim que se descobre. Então a própria cadena ela diz que tem que ser com gelo e a velocidade máxima é 50 km por hora. Então tem trechos que se você fizer 50 km por hora você não vai fazer. Você vai ficar o dia inteiro porque tem quilômetros e mais quilômetros sem nada, sem absolutamente nada. Então você precisa avançar a viagem. E se colocar a cadena você não vai andar. Teria que andar bem devagarzinho para que a cadena não estoure. Mas mesmo assim, se você não estiver em cima da neve ou do gelo, ela vai arrebentar. Então não tem condição. Não tem o que fazer. E daí a gente seguiu com a Kombi com 2 cilindros, até que a gente teve que parar em Comodoro Rivadavia. Se a Kombi não tivesse matorrido ali, morrido, a gente tinha conseguido passar e não teria pego tudo que a gente pegou. E essa é a parte mais complicada, gente. É o que o Anderson falou, você não tem como prever muitas coisas, né? Não dá, às vezes a coisa desanda e você precisa se readaptar a ela. A gente ficou 2 semanas quase lá.
em Comodoro Rivadavia. E desses dias foram 4 dias presos na neve, porque a Kombi não queria mais funcionar por causa de todo o frio, de todo o gelo. Então a gente tinha sorte de estar numa Kombi, que é mais fácil de resolver. Apesar de na Argentina a Kombi dele ser diferente, entre tantas outras coisas, a gente conseguiu dar um jeitinho. Inclusive aqui vai uma observação, vai um adendo. Geralmente as pessoas falam, mas a Kombi dá muito problema. E sim, dá problema. E não é que ela não queria funcionar. E aqui está a informação mais importante. A Kombi, na verdade, ela salvou a gente. Porque se há um outro carro, como vários outros passaram pela mesma situação, ele simplesmente para e não funciona. Os carros ficavam lá abandonados. As pessoas tinham que largar e ir embora. Carros novos, que eles congelam e realmente não fazem nada mais. Parou o carro. A Kombi não. Ela foi funcionando com 2 cilindros. Ela subiu serra com 2 cilindros. Então não é que a Kombi não quis funcionar. Daria para vir até o Brasil com 2 cilindros. Mas o motor estava esquentando muito e a gente estava andando a 30 km por hora. A Kombi tem essa vantagem. A Kombi, na verdade, salvou a gente porque saímos de toda essa estrutura do gelo bem devagar, mas ela não parou. Não parou. Ela foi embora. Ela é guerreira. Inclusive, eu recomendo quem quiser fazer o trecho, eu acho que é melhor você fazer com Kombi do que com outro carro, principalmente no frio. Carros que sejam menos tecnológicos. Esse Kombi daquelas novas, a água também congela tudo, Congela. Fora. Tem uma série de questões. A recomendação, no fim das contas, é não pega o frio extremo não, porque não é legal. Como a gente já disse, todo o nosso planejamento não era para ir no inverno, mas acabou que foi nessa época, não teríamos um outro momento e é isso daí. Como o Anderson disse, muitas histórias para contar, mas não é assim que funciona. E não é só isso, tá? Vamos agora aos pontos reais da neve. Isso aqui foi só para explicar para vocês tudo que a gente passou. Tem a questão do banho. Gente, o banho no frio, você tá lá num hotel, vamos dizer, numa pousada, e você pensa que vai ser lindo e maravilhoso. Gente, não é maravilhoso. Não é gostoso. É horrível, horrível, horrível. Você sai ali do frio e pensa, agora vai ser o banho. Só que você tá com tanto frio, que o banheiro tá frio. E tu tira a roupa com muita dor. Aqui vai outra observação. Ela adora banho muito quente. Muito quente. Só que no frio tem um fenômeno que acontece que não existe banho morno. Não. Simplesmente não existe. Ou ele tá gelado ou ele te queima. Sim. Se você começa a botar água morna, como o seu corpo tá muito frio, ele bate na pele e queima. Parece que você tá sente dor. Água fervendo. A água morna bate na pele, dá choque térmico. Então te queima. Então o banho não é gostoso. Não adianta o quanto você tem que controlar a água. Ou você vai estar com frio, ou você vai estar queimando. Não tem meio termo. Sim. Não rola. A não ser que você já esteja ali dentro, no quentinho, aí você tá com a temperatura do seu corpo. Mas não é que você vai ter um conforto, porque mesmo que você esteja dentro de um ambiente com calefação, com aquecedor, você nunca tá tão confortável a ponto de dizer que gostosinho, porque ou fica muito quente, porque o aquecedor vai esquentando e você fica com calor, ou você deixa ele um pouco mais baixo e você nunca tá quentinho, você sempre tá meio tentando se adaptar. frio. Não dá pra você se manter confortável. Não é confortável de modo algum. E aí, se você leva um monte de roupas pra andar na rua, você chega em algum lugar, você tem que ficar pendurando roupa. E aí você tem que ir se adaptando ao ambiente. Às vezes está muito quente, às vezes está morno, e você tem que ir se adaptando àquilo ali, trocando de roupa, e não é bom. Você vai num restaurante, vai numa padaria, vai numa cafeteria, você tem que tirar casacos e casacos porque você não aguenta ficar lá dentro com tudo isso. Começa a suar desesperadamente, dá aquele abafado aqui dentro e é esquisito. Isso quando você tá na cafeteria que você pode tirar, porque quando você vai, por exemplo, no mercado, você precisa tirar tudo isso e segurar. Você não tem uma cadeira, não tem um suporte, não tem nada. E a prova disso é que as pessoas teorizam dizendo, mas aí tem lugares gostosos, cafeterias com sofás maravilhosos. Tem. Porém, justamente por isso você vai ver tanto na Alemanha, na Europa, como a gente viu em lugares muito frios, lugares lindos e vazios. Por quê? Porque as pessoas não têm o prazer de sair pra rua. Então esses lugares realmente existem e teorizar que é muito gostoso, é muito bonitinho, é só teoria, não funciona. Todos os lugares que a gente passou, inclusive lá em Comodoro, quando essa pessoa que disse pra gente que não ia nevar, ela falou assim, se nevar a gente fica trancado dentro de casa. Mesmo que tenham lugares fantásticos, que tenham lugares com belas vistas, cafés, poltronas, as pessoas não frequentam. Fica tudo vazio. Fica vazio. Ninguém quer sair de casa. Então não é gostoso. O frio não é gostoso. E eu sempre fui apaixonada pela neve, pelo frio. Então eu achei que fosse ser maravilhoso. Porque eu já tinha tido uma experiência de frio com 15 anos. Mas eu acho que eu me enganei, né? Porque o dobro da idade faz um pouquinho de diferença. E não foi tão incrível quanto aos 15. Acho que aos 15 você tá com muita energia. Tudo novo, tudo maravilhoso, tudo incrível. E você curte muito mais. Talvez isso faça também diferença pra quem
quem é mais jovem, com 18, 15, 20 anos, seja muito mais intenso, muito mais interessante, com menos frio talvez, porque você ainda tem todo aquele gás, mas que a gente com 30, já 40, a coisa não funciona tão bem assim. E o frio também influencia no humor, né? A gente percebe nas pessoas do frio que as pessoas do frio são mais frias. Você baixa muito o seu nível de energia e não consegue ter tanta alegria como a gente tem aqui no calor. Quem vem pra cá se encanta. Então, os sulistas que me perdoem, mas centro-oeste, norte, nordeste... As pessoas são muito mais felizes, vamos dizer assim, mais animadas, mais alegres. E as coisas funcionam mais. Você vê as pessoas aproveitando melhor as suas cidades. Tanto que a gente pode sair de noite, a gente curte mais, fazer caminhadas à noite, você vê mais gente na rua à noite. Sim. Outra coisa, você tá indo pro frio, você ainda assim quer passar por tudo e quer experimentar, talvez você esteja indo para um hotel onde você vai conseguir equilibrar um pouco mais a temperatura. Sim. E se sentir mais confortável, e quer esquiar e quer ter tudo isso, eu super indico, gente, a experiência é válida. Mas tem algumas coisas também que a gente pode ajudar. Tipo, você vai fazer isso uma vez e não quer mais fazer isso, ou sei lá quantos anos depois você vai fazer. Comprar roupa, às vezes, não é tão vantajoso assim. Aqui vai uma questão de preconceito, né? As pessoas, vou comprar roupa nova. Você vai gastar uma grana para poder usar ela em pouco tempo. É muito mais caro, você vai usar pouco tempo e vai ficar ruim também tão rápido quanto. Tem uma jaqueta preta que eu comprei que em pouco tempo já tá bem desgastada. Vale muito a pena você ir em brechó, em local de roupas usadas, e tem muitas dessas feirinhas, geralmente. E assim, a gente pagou roupas por R$5, por R$15, e muito boas, em ótimas condições, e que ajudaram muito a gente nesse trajeto, nesse período. A bota de neve que ela foi pro Ushuaia foi emprestada, e foi maravilhosa. Que bom que eu tive aquela botinha de neve emprestada. Isso é outra coisa. Você utilizar o sapato adequado, ele é muito importante. Eu tava com tênis, né? Eu não consegui comprar nenhum calçado específico pra mim, porque não tinha meu número e era muito caro. Então eu tava só de tênis. Muita gente foi de tênis, só que gente mais nova ficou de boa. Eu não fiquei de boa. Eu tenho muito frio nas extremidades e eu descobri que a botinha de neve tá peludinha aí dentro, gente, faz uma diferença absurda. Mais do que a roupa em si, você proteger o pé é algo que faz muita diferença. Muita diferença. Até porque as extremidades são as que mais esfriam. Então, se você consegue já dar uma protegida no seu pezinho, você pode ter certeza que isso vai ajudar em todo o resto do seu corpinho. Essa é uma dica importante, a questão do pé, porque o pé é o único que está em contato com o gelo o tempo todo. Então, por mais que você esteja muito bem coberto, muito bem agasalhado, os pés não tem o que fazer. Calçado não tem um piso muito alto, então para te isolar é muito difícil. Então o calçado é extremamente importante, mais importante inclusive do que as roupas de cima, porque o seu pé vai estar o tempo todo em contato com o chão, e o chão é o que é muito mais gelado. E aí fica essa dica, tipo, você não vai conseguir comprar todas as roupas que você vai precisar, até porque você precisa estar trocando de roupa. Encontrar pessoas que trabalhem com essas roupas usadas, às vezes pouco usadas, vale muito a pena. E além disso, acho que mais uma dica é você investir mais em roupas impermeáveis ou de napa do que de algodão, porque se você tiver, por exemplo, na neve, ela é muito bonitinha e tal, mas é água, né? Molha. Ela vai agarrar e vai virar água, vai molhar tudo. Não vai levar de algodão, você vai se arrepender, além dele não esquentar tanto. Uma das coisas que eu tenho uma dúvida sobre o que falar, vou dizer o porquê, é a segunda pele. Eu acho que a segunda pele não me trouxe uma experiência muito boa, ela de fato ajuda um pouco a isolar, só que eu acho que é muito grudenta, muito pressionada, e quando você tá com uma roupa externa que é bem isolada, como ela falou, que tem a proteção externa, dá no meio. Eu tive uma sensação esquisita. Se alguém já usou, inclusive, deixa aí nos comentários, porque às vezes eu me sentia mais quentinha sem a roupa térmica do que com ela. Eu também tive essa sensação. Porque como meu corpo tava frio e ela é térmica, eu acho que ela mantinha o corpo frio. E aí eu tirava ela pra dormir, porque eu não consigo dormir apertada, e eu me sentia mais quentinha sem ela do que com ela. Faz sentido? Estranho, mas era o que eu sentia. Então, uma dica é você experimentar. A segunda pele não foi muito boa. Não, eu acho que se você tem uma roupinha mais larguinha, talvez, você consegue manter o calorzinho do seu corpo ali dentro bem isolado, fica mais quentinho. Eu acho que os pelos, como ela disse, fazem muita diferença. Quando você tem uma roupa que ela é peluda por dentro, faz muita diferença. A roupa térmica, além dela não ter trago uma experiência física, né, sensorial muito boa, eu não senti que ela me esquentou tanto. Ela gruda demais, fica muito apertada, independente do tamanho, e sem contar que fica um cheiro horrível, né? Quando você
Você tira a segunda pele, o odor que fica ali dentro. Que esquisito. Não recomendo muito a roupa térmica. Mas colocar uma blusa de algodão mesmo. Sim, e a dica mais importante para você não passar mais aperto no frio é você se inscrever no canal, ativar o sininho pra gente sempre que fizer vídeos com dicas novas, você possa estar informado antes de pegar a sua viagem. Você vai ter dicas de economia, de hospedagem, de como não passar aperto, e para isso você precisa estar inscrito. Se inscreve no canal, deixa o seu like, a gente agradece um montão por você ter ficado aqui com a gente. E se você já foi pra neve, se você já passou um frio do caramba, deixa aqui embaixo as suas sugestões, as suas ideias e as gambiarras que você fez aí pra poder se esquentar, pra gente poder estar ajudando mais pessoas que estejam indo pra esse caminho e ainda não fazem a menor ideia de como é. E é de graça, tá? Não custa nada. E ajuda muito a gente seu like, viu? Você se inscrever e você deixar seu like é poderosíssimo. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Um abraço bem apertado e tchau!